Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos, celebramos hoje a memória de São Justino, doutor da Igreja e mártir. No Evangelho que nós escutamos hoje, capítulo 5, versículo 13 a 19 de São Mateus, diz-nos Jesus: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire, mas sob o candelabro, onde brilha para que todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra, ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nem sempre o sal se vê, mas sem ele, tudo perde o sabor. Jesus, no Evangelho, não nos chama simplesmente a ser sal ou a ser luz. Ele afirma: vós sois sal da terra. Jesus nos chama de sal. O sal é uma presença essencial, ainda que invisível, sem fazer grandes alardes. O sal transforma. Era uma vez, havia duas irmãs cuja mãe era velhinha, cansada. Viviam numa ilha que foi completamente esquecida. Era uma ilha onde não tinha muitos habitantes. Naquele dia, a mãe destas duas meninas estava de aniversário. Então as filhas queriam preparar à mãe uma festa grande. E elas assim fizeram. Em meio a tantas danças, risos, eis que surge uma pergunta. A mãe pergunta às filhas: Filhas, como é que vocês me comparam? A filha mais nova olha para a mãe e responde: Mãe, para mim tu és como o açúcar, porque a tua presença sempre foste uma mãe doce para conosco. Já a mais velha diz: Para mim és como o sal. A mãe estranhou a resposta da mais velha: Sal? E diz a mãe: Sal é coisa forte. Às vezes, aparentemente meio amargo. E antes que a filha se explicasse, a mãe era uma mulher que no passado já tinha sofrido imensos insultos. Então, tomada pelo orgulho,
ela expulsa a filha da festa. A jovem foi acompanhada e foi acolhida pelo príncipe daquela aldeia que vivia num castelo. E eis que o príncipe, não é, acaba por cuidar da filha e ela acabou por ajudá-lo no cuidado para com a rainha. A rainha já tinha uma certa idade, estava bastante fragilizada, bastante adoentada. Um dia o príncipe convida a mãe e a irmã mais nova para um banquete. A mesa estava completamente recheada. Havia tudo, de comer, de beber, pratos requintados, talheres de prata, vinhos e muitas especiarias raras. A mãe, à medida que ia comendo, ia franzindo a testa e dizia: está tudo muito bonito, mas sem gosto. Tudo estava tão bem preparado, mas não tinha o sal. Por isso que tanto ela como os convidados não conseguiam sentir o sabor de nada. E eis que o príncipe aproxima, manda chamar a filha exilada, que entra em silêncio e diz: mãe, por isso eu te comparei com o sal. Porque sem o sal, até os pratos mais nobres perdem sentido. Isso que no Evangelho Jesus nos diz: vós sois sal da terra. Pode ser uma palavra aparentemente pequena, mas esta palavra guarda consigo um peso sagrado. Sem sal, a vida perde o seu sabor. Ser sal é dar sabor ao mundo. Ser sal é não buscar aplausos, é servir, ser presença discreta. Ser sal é ser capaz de amar o outro, mesmo quando o outro não entende. Ao recordar esta pequena história, podemos até dizer um pequeno conto, uma metáfora, né? Nós vemos que esta história tem muito para nos ensinar. Sobretudo, imaginemos um pai que conta esta história ao filho. Porque era uma história que ele tinha ouvido no passado pela própria mãe. E eis que a sua mãe, com o passar do tempo, ela foi adoecendo, envelheceu e acabou por falecer. Então imagine este pai que conta esta história ao filho com a saudade da sua mãe, que conta esta história lacrimejando. E o mais incrível é que a cada gota de lágrima que ia vertendo nos olhos daquele pai, ele ia sentindo o sabor das próprias lágrimas. Um sabor que invisivelmente se vê, mas que como que acalentava o coração deste pai naquilo que é a saudade que ele tinha da sua mãe. Por isso, ao contar esta história ao filho, o pai recorda-se da sua mãe. Caríssimos irmãos, no Evangelho Jesus nos diz: vós sois sal da terra. Ser sal é tocar os outros com sabor de presença.
Ser sal é permanecer na memória daqueles que nós amamos, com um gosto bom, um gosto que não se esquece. É dizer a vida como o Evangelho nos diz. É ser presença, não de docilidade. Às vezes na vida o mais importante não é sermos meigos, no sentido do exagero. Às vezes na vida o importante é sermos verdadeiros. Imaginemos este pai que chorava. Este pai que ao chorar vai temperando, não é? O seu próprio coração com as memórias. Sejamos sal. Sal que dê sabor à vida uns dos outros. Sejamos luz pelo testemunho diante de tanta mentira que nos cerca. Apontemos para a verdade. Diante de tantas trevas, guerras, perseguições, não escolhamos viver nas trevas. Jesus não nos pede para sermos sal e luz, simplesmente. Também pede. Mas Ele afirma que nós o somos. Portanto, deixemos nos temperar pelo sabor de Jesus. Olhemos para dentro de nós e nos perguntemos: a minha vida tem sido uma presença na maneira com que vou me relacionando? Tenho sido sabor na vida dos outros? Ou antes sou piripiri? Ou antes sou sombra? Não será que tenho sido salgado demais? A comida, quando está completamente salgada, não apetece comer. Quantas vezes nós afastamos o outro? Então peçamos ao Senhor que Ele nos dê a sua luz. Que nós sejamos luz, não sejamos holofotes. O holofote, quando ele é forte demais, ele quer aparecer, né? E ele ofusca as pequenas luzes que estão à volta. Não ofusquemos a luz que é o outro também. Então procuremos nesta semana nova, que inicia, ser sal e ser luz. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda uma semana de paz e de abundância de frutos e graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.